Muito bem-vindos ao nosso Revisando com Questões sobre Oncohematologia, onde a gente vai te mostrar algumas que caem bastante, relembrar alguns CCQs e te mostrar alguns pontos que você poderia ter dificuldade, sempre com o objetivo de que você fique mais confortável ainda para resolver a infinita maioria das suas questões. A primeira delas, Amrix 2020, simbora para o Rio Grande do Sul. Analise as alterações que podem ser encontradas no hemograma de uma criança com histórico de dor nos ossos, dificuldade para deambular, febre, palidez, astenia e linfonodomegalias generalizadas, com suspeita de LLA, leucemia linfóide aguda. O número de leucócitos é quase sempre aumentado, podendo ser observada hiperleucocitose acima de 50.000, o que indica maior gravidade. 2. A anemia é evidente em praticamente todos os casos e, em geral, é normocrômica e normocítica, com diminuição do número de reticulócitos. 3. Trombocitopenia ocorre na maioria dos pacientes e em aproximadamente 75% dos casos a contagem é inferior a 100.000 plaquetas. Quais estão corretas? 1 e 2, 1 e 3, 2 e 3 ou 1, 2 e 3. Quando coloca um número assim, fica um pouco mais decoreba a questão. Mas tem várias situações onde intuitivamente se fala, cara, isso daqui deve estar certo sim. Isso pode ser uma habilidade importante porque nem todas as questões vão ser um CCQ claramente que você tem na ponta da língua. Podem variar um pouquinho, podem colocar um número, um dado epidemiológico que você não tem certeza, mas bate no peito e segue ali a sua intuição baseada nos seus conhecimentos, nas outras questões que você já fez na aula. Não é chegar na prova lá e psicografar, não, acho que é letra B. Claro que não, mas com base no que você estudou, extrapola um pouquinho, bota um ou outro tijolinho que esteja faltando. Vamos revisar aqui para a gente pensar na melhor resposta. O número de leucócitos é quase sempre aumentado, perfeito, podendo ser observado hiperleucocitose acima de 50.000, que indica maior gravidade. Com certeza. Hiperleucocitose pode variar dependendo da referência, algumas colocam mais do que 100.000, mas um paciente que tem mais de 50.000 leucócitos, com certeza tem critério de gravidade, por alguns motivos. Um deles, a medula está produzindo muito leucócito, vai faltar para as outras linhagens. Outro motivo, esse paciente pode ter hiperviscosidade, o sangue dele pode ficar com uma total alteração da proporção de algumas células, pode atrapalhar a perfusão, pode gerar algumas complicações circulatórias também. E por fim, esse nosso paciente tem possivelmente um acometimento do sistema nervoso central, que aparece nesses pacientes que têm hiperleucocitose, com muito maior frequência do que nos pacientes que têm ali um quadro de leucemia, mas tem ali 30.000, 40.000 leucócitos. Tá, beleza? Então, a alternativa 1 está certinha para a gente também. A anemia é evidente em praticamente todos os casos, em geral, normocrômica e normocítica, com diminuição do número de reticulócitos. Certinho. Por quê? A medula está ocupada produzindo a outra linhagem, a linhagem de leucócitos, e acaba faltando tanto suprimento como atenção para produzir as hemácias. Quando a gente produz, tamanho certinho, tamanho normal, não estou devendo ferro para pensar numa anemia ferropriva, fazer hemácias pequenininhas, só que eu produzo pouco porque a fábrica está toda deslocada justamente pela alteração neoplásica hematológica, tá bom? Então é verdadeira a alternativa 2 também. Reticulócitos vão estar reduzidos por quê, pessoal? Porque eu não estou produzindo muitas novas hemácias, estou dando atenção para a linhagem da leucemia. No paciente, então, na alternativa 3, trombocitopenia ocorre na maioria deles, aproximadamente 75% dos casos, não lembro o número, mas intuitivamente sim, vai acontecer da mesma forma que a anemia. Estou deslocando toda a minha produção. Contagem inferior a 100.000, verdadeiro. Isso aqui foi uma questão um pouquinho maldosa, por quê? Você podia pensar, pô, será que é menor do que 100? Será que não é? E realmente foi uma questão um pouquinho maldosa, poderíamos até classificar como uma questão média. Se você marcasse, por exemplo, a letra A, não seria pecado não, não significa que você não estudou e que não está preparado. Essa foi um pouquinho mais difícil, um dos motivos que a gente quis mostrar aqui para você. Simbora então. CCQ, saber os principais achados do hemograma na leucemia linfóide aguda, lembrando principalmente da população pediátrica e com essas alterações, não só dos linfócitos, mas que podem ter hiperleucocitose, paciente com mais de 50.000 principalmente, geralmente vai ter anemia, geralmente vai ter plaquetopenia também. Nossa próxima questãozinha, INEP Revalida 2020. Homem de 64 anos encaminhado ao ambulatório para investigação de anemia detectada nas últimas semanas durante investigação de quadro de fadiga, cansaço e dores ósseas. Já abre um olhão desse tamanho.
Ao exame, o paciente apresenta irregular estado geral, hipocorado, não havendo outras anormalidades. Exames complementares realizados recentemente revelam, não é de hoje, é recente, ó, hemoglobina de 10, hematócrito de 28, volume corpuscular médio de 88 fentolitros, leucometria e contagem plaquetária normais, ureia de 60, creatinina de 1,3, com cálcio de 11,8. Exames laboratoriais realizados no dia do atendimento apresentam ureia de 88, creatinina de 2,4 e cálcio de 12, proteinograma sério com albumina de 3,1 e globulina 8,2. Nesse caso, o diagnóstico a partir dos dados clínicos e laboratoriais é A. Gamopatia monoclonal associada a mieloma múltiplo. B. Gamopatia policlonal associada a síndrome hemolítica urêmica. C. Inversão albumina-globulina por cirrose hepática complicada com síndrome hepatorrenal. E D. Hipoalbuminemia decorrente de síndrome nefrótica por nefropatia membranosa associada a síndrome de hiper-IgG. A questão colocou vários pontos para você, para te enrolar. Se você for no mais básico, naquilo que cai mais dentro desse tema de oncohematologia, mieloma múltiplo, com certeza estaria muito mais na ponta da língua. E vai ser realmente a resposta da nossa questão. Vamos relembrar aqui, quando a gente está falando de mieloma múltiplo, pode lembrar do CRAB, aquele acrônimozinho para a gente lembrar de algumas alterações. O C, a gente vai pensar no cálcio. O nosso paciente tem de fato um cálcio sérico aumentado nos 2 exames, coloque para a gente o último de 12. O R vai te lembrar do rim, que esse paciente tem acometimento de disfunção renal, seja pela gamopatia, que produz algumas proteínas grandes, algumas cadeias que podem lesar o rim, seja pela hipercalcemia também desse nosso paciente. Então, esse nosso paciente tem disfunção renal? Tem sim uma creatinina de 2,4, até piorou de forma importante em relação ao exame anterior. O A de anemia, que o nosso paciente também tem. E o B, por fim, de bone, do inglês osso, para a gente lembrar das lesões ósseas, das lesões líticas que o paciente com mieloma pode aparecer. E ó, fadiga, cansaço e dores ósseas. Paciente de mais idade, a gente vai lembrar muito desse diagnóstico de cara, principalmente mostrar um cálcio para você. Muito difícil as questões te mostrarem um cálcio. Olhou um cálcio aumentado, tem anemia, tem disfunção renal dolorosa, não tem muito para onde fugir. E a gente ainda tem uma inversão da relação de albumina e globulina, mostrando justamente o quê? Que a gente está produzindo ali a nível de plasmócitos, né, uma cadeia muito específica, que é justamente uma gamopatia monoclonal no contexto de mieloma múltiplo, tá bom? Essa é a respostinha da nossa questão. E só lembrando, as outras alternativas botaram várias coisas que podem até aparecer para te confundir. Mas esse quadro é bem clássico, você precisa dominar e reconhecer para a gente pensar nesse diagnóstico diferencial. Grande CCQ aqui, mieloma múltiplo cursa com pico de globulina, mais anemia, disfunção renal, dorócia e hipercalcemia. Show de bola? Próxima questãozinha, USP Ribeirão Preto 2018. Mulher de 21 anos admitida há 20 dias com massa cervical anterior com 4 cm de diâmetro, de crescimento progressivo há 2 meses. Citologia classificou a lesão como Bethesda 1. Evoluiu com aumento da massa, estridor, disfagia para líquidos, disfonia, perda ponderal de 4 kg em 20 dias. A tomografia apresentada revela massa cervical anterior medindo 8,4 por 5,6 por 5 cm, comprimindo e reduzindo a luz da traqueia. Qual o diagnóstico mais provável? Coloca aqui um exame de imagem, mostra uma lesão ali em mediastino anterior e a gente pensa no diagnóstico diferencial. A. Carcinoma anaplásico de tireoide. B. Tireoidite de Hashimoto. C. Carcinoma papilífero de tireoide do tipo clássico. Ou D. Linfoma de Hodgkin. Queridos, essa questão é um pouquinho mais elaborada porque demandava alguns conhecimentos até de epidemiologia de algumas dessas lesões para a gente pensar no diagnóstico diferencial. Paciente jovem com uma lesão expansiva assim rápido, a gente precisa lembrar geralmente do linfoma. Mas vamos falar um pouquinho das outras só para te dizer por que sim e por que não. Letra A, carcinoma anaplásico de tireoide, geralmente vai aparecer num paciente mais idoso e é uma alteração muito rara em relação às neoplasias de tireoide, tá bom? Muito difícil da gente ver, o linfoma é mais comum, principalmente se a gente está falando de uma paciente jovem. Tireoidite de Hashimoto, você deve conhecer 1 milhão de pessoas e pacientes que têm tireoidite de Hashimoto, mas queridos, você nunca viu uma compressão de traqueia por uma tireoide aumentada com acúmulo ali daqueles precursores todos para a gente chegar a pensar nesse diagnóstico. O paciente pode fazer um mixedema, mas não vai fazer
um quadro tão dramático como esse, de comprimir perda ponderal de 4 quilos em 20 dias, um crescimento tão rápido, isso a gente com certeza não vai ver. Letra C, carcinoma papilífero de tireoide do tipo clássico. Poderia até ser um diagnóstico diferencial? Poderia. Mas pessoal, papilífero de tireoide geralmente tem uma evolução um pouco mais benigna. É um quadro que a gente precisa tratar, precisa remover essa lesão, mas ele não vai crescer tão rápido assim para gerar esse quadro todo. Quem que cresce muito rápido? Os tumores hematológicos, principalmente quando a gente está falando de um linfoma. E seria a nossa resposta certa à questão, linfoma de Hodgkin. Questãozinha um pouco mais elaborada, mas que dava para a gente acertar também, tendo alguns conceitos na ponta da língua. Se você lembrar da aula de tumores de tireoide, você lembrar desse diagnóstico diferencial, papilífero, pô, tá muito rápido. Anaplásico, tá muito nova e é mais raro. Linfoma de Hodgkin fica como melhor opção. Show de bola? Nosso CCQ. Linfoma é um diagnóstico diferencial de masas mediastinais, principalmente em pacientes jovens. Nossa próxima questãozinha. HRD Espírito Santo 2020. Um homem de 43 anos, promotor de justiça, residente em Vitória, no Espírito Santo, vai ao pronto atendimento com relato de febre há 3 horas. Portador de câncer de reto, sem metástases, e recebeu dose de quimioterapia há 8 dias. Não apresenta outras queixas, nega infecções e internações prévias e não possui comorbidades. Ao exame físico, está alerta e orientado, as mucosas coradas e hidratadas, os dados vitais, pressão de 128/78, frequência cardíaca de 65, respiratória 13, saturação 98. Exame cardiovascular, respiratório, abdômen, cavidade oral e da região perianal não apresentam anormalidades. Foi administrada dose de piperacilina e tazobactam pela via intravenosa, enquanto se aguardava o resultado dos exames. Exames de laboratório solicitados na urgência mostram hemoglobina de 8,9, leucócitos de 1870 com neutrófilos de 280, plaquetas de 95.000, PCR de 46, creatinina 0,5, ureia 15, bilirrubina total de 0,5, exame de urina sem anormalidades. Radiografia de tórax normal também. Considerando o caso clínico apresentado, assinale a conduta mais adequada para esse paciente. Questãozinha muito boa e de dificuldade um pouquinho maior, cobra um conhecimento que a gente não usa toda hora. Simbora. Letra A. Alta hospitalar com prescrição de amoxicilina e clavulanato e ciprofloxacino pela via oral. B. Deshospitalização com prescrição de meropenem pela via intravenosa para tratamento em domicílio. C. Internação hospitalar e manutenção da prescrição de piperacilina e tazobactam pela via intravenosa. Ou D. Internação hospitalar e substituição do antibiótico por cefepime por via intravenosa. Queridos, vamos lá. Paciente jovem, 43 anos. Está em quimioterapia sim, há 8 dias e tem um contexto de neutropenia febril. Até aí não gera muita dúvida. O paciente está neutropênico e tem febre, mas muita calma nessa hora. Quando a gente percebe um paciente desse na prática, a primeira coisa que a gente tem que pensar, esse paciente está séptico? Por quê? Com muita frequência, esses pacientes de fato estão sépticos e ele tem um contexto de imunossupressão. Muito possivelmente não conseguiria dar conta de depletar aquela infecção sozinho e precisa pensar em sepsis, coletar hemoculturas, antibiótico, internar, hidratar. O que esse seu paciente aqui tem de disfunção? Neurológico dele tá bom? Tá. Hemodinâmica tá boa? Tá. Função renal? Normal. O paciente tem alguma alteração, alguma disfunção hepática também não normal? Nada. Ele tá 0 bala, tá respirando bem, raio-x é normal, saturação é boa, exame físico normal. Ele tem só febre. Claro, num contexto de neutropenia febril, a gente, não vou só observar, esse paciente precisa tratar. Mas se ele não tem nenhuma disfunção, nenhum critério de gravidade, o paciente principalmente com uma neoplasia localizada sem metástase, paciente jovem, muito possivelmente a gente pode pensar em alta hospitalar com prescrição de amoxicilina, clavulanato e ciprofloxacino por via oral, que vai dar conta de um bom espectro em relação à cobertura dos principais germes que a gente precisaria pensar, inclusive para gram-negativos também. E queridos, não precisa internar, não tem nada de gravidade. Claro, vai orientar. Seu fulano, a gente precisa lembrar, piorou, teve queda do estado geral, ficou dispineico, ficou sonolento, achou que caiu a pressão, volta aqui daqui a 48 horas ou em qualquer situação, qualquer sinal de alerta, volta antes, muito bem orientado.
ou acompanhar por telemedicina, um recurso que a gente tem hoje. Mas vamos lá, as outras alternativas. Meropenem via venosa para casa, a gente não costuma fazer isso. Poderia pensar em algum paciente que tem uma infecção muito específica, vai para casa com um catéter de maior duração e fica ali, por exemplo, 6, 8 semanas fazendo antibiótico. Não é o quadro desse nosso paciente, um pouquinho fora da curva para a gente. Internação com pipetazo, não precisa. Internação e substituição do antibiótico por cefepime, muita gente marcou essa aqui. Por quê? Neutropenia febril, cefepime, beleza. Muita calma nessa hora. Curiosamente, a letra A era uma pegadinha reversa. Geralmente a gente vai na letra A e cai na pegadinha. Essa aqui era a resposta certa. Existe essa possibilidade sim, principalmente se o paciente não tiver uma neutropenia tão severa e se esse paciente tiver absolutamente estável. Vai ser diferente se a gente estiver falando de um paciente que está toxêmico, um paciente que tem um tumor oncohematológico principalmente, e a gente pensaria em olhá-lo com mais atenção. Por quê? Seria mais difícil dele recuperar os neutrófilos, tá bom? Paciente com esse tipo de tumor, com essa clínica, a gente poderia pensar em mandar para casa, sim. CCQ, neutropenia febril em paciente de baixo risco, pode ser tratada de forma ambulatorial. E a nossa próxima questãozinha, Rio Grande do Norte. Vamos lá, 2018, nossa questão de um pré-escolar que foi encaminhado ao serviço de emergência com diagnóstico de leucemia linfoblástica aguda. E muita questão, pessoal, não vai te pedir o diagnóstico. Vai te dar o diagnóstico, te pedir uma avaliação, te pedir uma conduta, te pedir uma análise com um conhecimento específico, tá bom? Algumas vão te mostrar um quadro clínico e você pensa, um paciente mais idade, tem anemia, dor óssea e lesão renal, vou pensar no mieloma múltiplo, é um paciente pediátrico, tem ali astenia, lesões cutâneas, um quadro de dor óssea também, vou pensar numa leucemia linfoblástica, linfocítica aguda, tá bom? A gente vai diferenciar, mas muita questão já te dá o diagnóstico. Simbora então. Apresentando petequias em face e extremidades, linfadenomegalia generalizada e hepatosplenomegalia. Hemograma inicial apresentou 250.000 leucócitos, com predomínio de blastos, hemoglobina de 7 e 23.000 plaquetas. Após o início do tratamento, a criança evolui com as alterações em exames laboratoriais. Nessa situação, as alterações esperadas são hipercalemia, hiperfosfatemia e hiperuricemia. B. Hipercalemia, hipofosfatemia e hiperuricemia. C. Hipocalemia, hipofosfatemia e hipercalcemia. Ou D. Hipocalemia, hiperfosfatemia e hipocalcemia. O que a gente precisa lembrar quando a gente está falando desse contexto? Síndrome de lise tumoral, grandes tumores sólidos, principalmente quando a gente está falando de tratamento de oncohematologia. Tumores, quando a gente fala de tumor de reto, tumor de pulmão, muito raro da gente ver esse contexto. Quando a gente está falando de um linfoma, por exemplo, ou de uma leucemia, a gente tem que lembrar que tem um alto turnover celular e aí a terapia consegue destruir muitas células de uma vez só. E nessa lise tumoral a gente libera vários conteúdos intracelulares, principalmente potássio, fosfato e ácido úrico. Quando a gente libera muito fosfato, quem que vai cair? O cálcio. Então muita cautela, que é justamente esse raciocínio que vai ser cobrado de você. Vamos lá, letra A. Hipercalemia, potássio lá em cima, hiperfosfatemia, fosfato lá em cima, hiperuricemia. Certinho. Essa é a resposta correta da nossa questão. Muita cautela, que algumas questões podem colocar para você hipercalcemia. O cálcio não. O cálcio vai estar reduzido. Quem aumenta vai ser o fosfato, vai ser o potássio, vai ser o ácido úrico, tá bom? Cuidado que essa pode ser uma pegadinha que vai aparecer para você. Grande CCQ, saber os principais distúrbios hidroeletrolíticos na síndrome de lise tumoral. Justamente esse que a gente falou. Potássio, fosfato e ácido úrico vão subir para você. Show de bola? Oncohemato pode ser um pouquinho mais difícil. A gente tem uma objeção inicial que a gente não estuda e não vê toda hora. É muita coisa do especialista. Pode ver até ali no ambiente de terapia intensiva ou na emergência um paciente que tem lise tumoral, que tem neutropenia febril. Como a gente não vê tanta outra parte, a gente se assusta. Mas, queridos, esse é o Pareto. Você viu na aula, você vai revisar aqui com as questões, vai fazer muita questão em flashcards, você vai ver como que cai. Você não precisa ser hematologista, você precisa dominar os principais CCQs, tá bom? E vai ser mais do que suficiente para você garantir a infinita maioria das questões da sua prova. Um abraço e bons estudos!